Samuel capítulo 2, verso de número 30. É 1 Samuel, né? 2:30. Portanto, o Senhor Deus declara: na verdade eu disse que a tua família e a família de teu pai me serviriam para sempre. Mas agora o Senhor Deus diz: longe de mim tal coisa, o que interessa para a gente é isso aqui, ó. Pois honrarei os que me honram. Obrigado. Honrarei, pode se sentar. Vocês estão me ouvindo falar disso há bem tempo, né, gente? Alguém já está praticando isso? Porque a prática da honra é que vai fazer as coisas acontecerem na vida da gente. E engraçado que quando a gente fala desses assuntos, o diabo vai fazer de tudo para você fazer o contrário. De tudo. Para que você não tenha justificativa diante de Deus. Então é muito importante, por exemplo, quando a gente fala de pecado, o diabo vai fazer de tudo para você pecar. Quando a gente fala de prosperidade, ele vai fazer de tudo para colocar um problema na sua vida, para tentar provar para você que aquilo que você ouviu não é verdade. Então você precisa ficar muito firme na verdade, para que o mal não tente desonrar Deus através da sua vida. Porque Deus está dizendo assim: eu honro os que me honram, mas os que me desprezam irão perecer. Por isso que eu queria abrir o culto de hoje, a palavra de hoje, é bem rapidinho, prometo. Eu acho que quando a gente fala pouco, vocês entendem mais. Eu queria abrir o culto de hoje, eu já falei de 13 princípios de honra. 13, não é isso? Vou perguntar de novo, é 13 princípios? 13, é quantos? 15? Nossa, eu estou adiantado, hein? Quem tem os 15? Deixa eu ver. Quem não tem? Eu vou, como é que é? Você tem o 12. Então vamos lá ver o 13, o 14 e o 15? Põe para mim o 13, o 14 e o 15. O 13 é: honre a ordem de importância. Talvez você pegou esse e não pegou os de trás, né? Talvez seja isso. Está fora de ordem. Honre a ordem de importância. Deus precisa ser o primeiro sempre. Amém? Por quê? Por causa da importância dele. Mateus 22, ele diz: amarás o Senhor teu Deus de que maneira? Sobre todas as coisas. Deus precisa ser o número 1 da nossa vida. 14. Seu sucesso depende da pessoa que você decide honrar. A honra está ligada a uma pessoa. Eu falei de 2 filhos de Davi, né? Absalão e Salomão. Eles tinham o mesmo pai, era para os dois ter a mesma oportunidade, não é? Só que um se tornou um bandido e o outro um rei. Como é que pode na mesma família alguém se tornar tão importante e alguém tão desprezível? Por causa do nível de honra que ele ofereceu, que um ofereceu e o outro não. 15. Honre a sabedoria. E eu falei sobre os princípios da luz e das trevas. Agora eu quero falar com você sobre a consequência da desonra. Geralmente é a morte. Escreve para mim 16º. A consequência da desonra geralmente é a morte. Então, você precisa fazer um paralelo. Toda verdade é paralela. Repete comigo: toda a verdade é paralela. Então, do mesmo jeito que existe a luz, existe as trevas. É um paralelo, está vendo? Olha para mim, é um paralelo. Do mesmo jeito que existe o bem, existe a prosperidade, existe a miséria. Então, se existe honra, se a honra traz vida, a desonra traz o quê? Geralmente a desonra vai fazer morrer alguma coisa. A Bíblia fala sobre Coré, Datão e Abirão. Eu não vou ler o texto. Esses 3 homens viviam com Moisés no acampamento de Israel. E Moisés era o líder desses 3 homens. Mas esses 3 homens, Coré, Datã e Abirão, chamaram 250 pessoas, líderes, e começaram a produzir rebeldia dentro da congregação de Israel. E eles começaram nos bastidores a dizer: vocês acham que Deus fala só com Moisés? Deus fala com a gente também.
Por que ele acha que ele tem que ser o chefe da gente, mandar na gente? E eles começaram a perturbar com essas conversas. Você tem que ter muito cuidado com essas conversas. Muito cuidado. E eles começaram a perturbar a ponto dos 250 líderes virem falar com Moisés junto com Coré, Datã e Abirão. E quando eles falaram com Moisés, a minha Bíblia vai dizer que Moisés colocou o rosto na terra. E Deus disse assim para Moisés: manda os 3 vir conversar comigo amanhã de manhã, na porta da tenda da igreja, na porta da congregação. Manda eles virem. E eu vou mostrar o homem quem eu honro e o homem que eu desonro. Eu estou resumindo a história para você entender. No outro dia de manhã, vieram 250 rebeldes, que estavam desonrando a Moisés, mas os 3 líderes, Coré, Datã e Abirão. E Deus disse assim para Moisés: se afaste, porque eu vou destruir a congregação inteira por causa da desonra. A desonra pode destruir uma família inteira. A desonra pode destruir uma empresa inteira. Deus falou: Moisés, se afasta deles para não respingar em você, porque eu vou destruir todo mundo. Aí Moisés falou assim com Deus: o Senhor vai destruir todo mundo por causa do pecado de 3 homens? Deus falou: tudo bem. Fala para a congregação, para o povo se afastar da casa de Coré, Datã e Abirão, para eles não ficarem no quintal das casas. E Moisés perguntou: por que, Deus? Porque o rebelde não pode morrer como todo mundo morre, senão vai parecer coincidência. Eles vão morrer de um jeito que ninguém morre, para que todo mundo fique sabendo o que eu faço com a desonra. Irmão, você não acredita. A Bíblia diz que a terra abriu a boca, abriu. E a casa de Coré, Datã e Abirão, com sua família e tudo que tinha, foi engolido pela terra. E eles desceram para o inferno vivos. Está escrito assim na Bíblia, em Números 16. Eles desceram para o inferno vivos. Saiu um raio, e esse raio andava na congregação, e aqueles 250 homens que haviam ajudado eles foram caçados por um raio, e o raio batia na testa deles, e eles caíam fumegados, destruídos, queimados pelo fogo. E a Bíblia diz que naquele dia havia temor na congregação. Pergunta para mim, por quê? Porque Deus mostrou que se Ele honra, se Ele traz vida quando existe honra, normalmente a desonra vai trazer morte. Por exemplo, a desonra no casamento. Vocês estão aí? A desonra no casamento, Isabela, era punida com a morte. E eu sempre achei estranho. E eu ficava pensando, por que Deus autoriza matar, apedrejado, aquele que for pego em ato de adultério? E Deus um dia me disse que dentro do casamento, quando você desonra seu marido ou sua esposa, a dor da desonra é pior do que a dor da morte. Você não entendeu? Então Deus diz assim: se o marido for pego em ato de adultério, que ele seja morto, apedrejado. Por quê? Porque a esposa vai sofrer menos com ele morto do que ver ele nos braços de outra mulher. Você não entendeu? A dor da desonra, ela é tão grande, que se a mulher traísse o marido, Deus disse:
ele vai sofrer menos vendo ela morta do que ver ela, que ele deu a vida, com outro homem. Por isso havia a morte por essa desonra. Não é porque o crime era um crime, não, é porque a dor que se provocava era terrível. Quem está aí, gente? Você precisa entender que na desonra não é o que você acha, é o que o outro sente. Ah, mas eu acho que eu não estou fazendo nada demais. Peraí, não é o que você acha, é o que o outro está sentindo. Você não precisa, você não vai ser julgado por aquilo que você... Mas eu não fiz nada demais, tudo bem. O seu ato pode ter sido até pequenininho. Mas qual é a dor que ele provocou no outro? Essa dor é que vai ser julgada. Por isso a Bíblia diz assim: quando você entrar no açougue, você pode comer de qualquer coisa que tem no açougue. Mas se tiver alguém do seu lado que não come determinada comida, você acha que não tem problema, mas se ele acha que tem problema, não coma por causa de quem? Dele, para não provocar sofrimento nele. Desonra é isso. Quem está aí? Desonra não é o que você acha, é o que o outro sente. Eu me lembro, há uns 10 anos atrás, eu tinha um amigo, que era o melhor amigo que eu tive. Um dos melhores amigos que eu tive. Um amigo para todas as coisas. Eu me lembro que ele estava passando uma dificuldade na empresa, e eu me propus vender a minha casa que eu estava construindo, para dar o dinheiro a ele, para ajudar ele a se recuperar na empresa. E nessa época, algumas pessoas fizeram como em Israel, contra Moisés. Se levantaram contra mim, e ele estava no meio dessas pessoas, e eu não sabia. Eu me lembro que um dia ele me chamou no escritório da igreja, lá no Paulo VI, e disse assim, ele me chamava de Ed. Ele disse assim: Ed, vem aqui no carro, preciso conversar com você. Meu amigo de... Eu fui. Quando eu sentei no carro, ele falou tanta coisa comigo. Tanta coisa comigo. Eu fiquei em choque. E as palavras que saíam da boca dele me feriam, me machucavam, e foi ferindo. Porque você tem que ter cuidado com algumas coisas. Quando você desonra um estranho, é só um estranho. Mas, por exemplo, quando você desonra um marido, você não desonra só um marido. Você desonra o marido, o amigo e o amante. Porque essas três coisas estão dentro de um homem. Ele é o seu amor, ou ela é a sua amada. Antes de ser amada, ela é sua amiga. E além de ser amiga, tem uma cerimônia que uniu vocês, é esposa, é marido. Então, quando você desonra esse tipo de coisa, esse tipo de pessoa, você comete crimes terríveis. Eu não era só o pastor dele. Ele estava desonrando o pastor, mas estava desonrando o amigo. Quem está aí? Eu me lembro que a única coisa que eu disse para ele, quando ele terminou, eu disse assim: você terminou de falar? Ele disse: terminei. Eu disse para ele: então nunca mais você vai ver o meu rosto. Ele disse: nós somos amigos. Eu falei: quando eu saí desse carro, nunca mais você vai ver o meu rosto. Isso faz uns 12 anos, ele mora nessa cidade, e eu nunca mais vi ele. Ele nunca mais conseguiu me ver. E era uma pessoa que ele chegava para mim e dizia assim: cospe na minha cabeça. O quê? Cospe na minha cabeça. Falei: por quê? Porque o seu cuspe, ele é abençoado e vai abençoar a minha vida. Essa pessoa era uma pessoa próspera, uma pessoa
acabou. A empresa, acabou tudo. Essa pessoa, a esposa era estéril. Um dia eu estava em Jerusalém, no jardim de onde Cristo ressuscitou. E o Espírito de Deus me disse assim: ligue para a esposa dele, porque hoje ela vai ficar grávida. Eu peguei o telefone no jardim. O fuso horário dava, lá era um horário, mas aqui era madrugada. Eu acordei ela tipo 3, 4 da manhã, o telefone dela tocou. E eu disse para ela assim: eu estou aqui no jardim, e Deus manda te dizer que antes de eu pisar aqui o ano que vem, seu filho amado vai estar nos seus braços. Eu voltei de lá, ela engravidou. No outro ano, quando eu entrei no jardim, eu entrei com a foto dela, mas ele me desonrou. A desonra geralmente vai gerar a morte daquele que o pratica. Porque, repito, não é aquilo que você faz, não. Você pode fazer, eu posso fazer algo com você que para mim não foi nada, mas para você foi tudo. É que a gente faz para o outro, não é aquilo que eu faço, é o que eu faço para o outro. Amém? É mais ou menos assim. Deixa eu te contar a história e a gente vai orar. Havia um homem que ele ia para o céu, e ele sabia que ele ia encontrar com Jesus. Ele era um confeiteiro, e ele disse assim: antes de eu ir para o céu, eu vou preparar o melhor bolo de chocolate que Jesus já comeu na vida dele. Sabe o que ele fez? Ele rodou o mundo inteiro, procurando, Isabela, os melhores ingredientes que esse mundo tem. O melhor leite, o melhor chocolate, a melhor farinha, tudo de melhor. E ele conseguiu um bolo que nem os reis da terra jamais tinham experimentado. O melhor bolo de chocolate que o mundo já viu. E quando ele entrou no céu carregando o bolo de chocolate. E ele apresentou para Jesus e disse: eu quero te presentear com esse bolo de chocolate. Aí Jesus olhou para o bolo de chocolate e disse: realmente, filho, esse é o melhor bolo de chocolate que o mundo já viu. Só que eu não gosto de bolo de chocolate, eu gosto de bolo de baunilha. Você tem que saber o que o outro gosta, não o que você gosta. Honra é dar ao outro o que ele espera, não o que você acha. Você já viu quando nós vamos dar presente? O que você escolhe? O que você acha bonito. Nossa, isso aqui é tão bonito. Nossa, se fosse para mim eu ia amar, eu vou dar para fulano. Opa, você está dando para a pessoa o que você gosta, não o que ele gosta. O segredo de agradar, de honrar, é descobrir o que o outro espera e assim oferecer para ele. E às vezes o que você vai oferecer é tão simples, mas vai provocar uma alegria extraordinária. Quem está entendendo?